Olá pessoal, hoje a gente vai ver um caso de debêntures, que são títulos de dívida cuja a entidade emite no mercado a fim de captar recursos sem precisar fazer empréstimos ou financiamentos bancários. Ela emite o título a um valor de face, se comprometendo a pagar sobre o valor de face juros que podem ser periódicos ou ao final do período. Vai depender da relação contratual. Então vamos ver aqui. Considere que a empresa Tchaikovsky S.A. realizou uma captação de recursos no mercado financeiro via debêntures no valor de R$1 milhão, incorrendo em custos de transação no valor de R$110 mil. A debênture pagará o valor de face acrescido de uma taxa de 10% ao ano, em pagamento único ao final de 2 anos. As condições da emissão de debêntures eram tão vantajosas que os investidores pagaram um prêmio no valor de R$200 mil na data da emissão. Com base nestas informações, vamos fazer a contabilização da operação. Pessoal, quando uma entidade emite debêntures, ela geralmente incorre em custos de transação, porque emitir debêntures, cupons ou outros títulos de dívida no mercado envolve um custo. Mas quando a debênture ela é uma debênture vantajosa, investidores estão dispostos a pagar mais do que o valor de face, que nesse caso da Tchaikovsky S.A. é de R$1 milhão. Quando que isso pode acontecer? Pode acontecer quando a Tchaikovsky tem um bom rating de mercado, ou seja, ela tem um bom histórico de pagadora, ou quando ela realmente paga aí uma taxa bem boa no mercado. Isso pode acontecer de atrair investidores e eles estarem dispostos a pagar mais do que o valor de face, que foi o que aconteceu. Os debenturistas, que são as pessoas que adquiriram as debêntures, elas estavam dispostas a pagar e pagaram R$200 mil acima do valor de face. Isso para Tchaikovsky é bom, é um ganho para Tchaikovsky. Então a gente vai reconhecer esse prêmio por competência como uma receita. Em debêntures elas podem ser reconhecidas, elas podem ser lançadas e na realização da venda pode ocorrer o prêmio, como foi o caso da Tchaikovsky, ou quando a debênture não for muito atraente no mercado, os investidores podem não se interessar em pagar nem o valor nominal, ou seja, eles vão pagar um valor abaixo do valor nominal. Nesses casos, a gente diz que a debênture ela é emitida com deságio. Então, vamos fazer o reconhecimento. A debênture ela é um passivo financeiro que será reconhecida e mensurada ao custo amortizado, e no reconhecimento inicial, como sabemos, ele é pelo valor justo, menos custos de transação, mais os prêmios na emissão do passivo financeiro. Afinal, os custos de transação vão ser reconhecidos por competência como despesa e os prêmios vão ser reconhecidos por competência como receitas. Então, vamos lá fazer este exercício. O valor de face da debênture é R$1 milhão, a taxa contratada é de 10% ao ano e a debênture vai ter uma duração de 2 anos, sendo que o pagamento é em parcela única ao final do segundo ano. Quando a gente olha, o valor que a gente vai pagar no futuro, então, é 10% capitalizado até o final do segundo ano. Então, se a gente fizer o cálculo do montante, a gente vai pagar por essa debênture aos debenturistas R$1.210.000. Essa é a taxa contratada. Porém, a gente teve custos de transação de R$110 mil e a gente teve um prêmio de R$200 mil. Então, o que a gente recebeu líquido? O que entrou líquido no caixa da Tchaikovsky S.A.? Entrou R$1 milhão, deduzidos dos custos de transação de R$110 mil, mais o prêmio auferido de R$200 mil. Isso vai dar R$1.090.000. No primeiro ano, a Tchaikovsky não vai pagar nada, porque ela vai liquidar essa dívida ao final do segundo ano por R$1.210.000. Então, quando a gente calcula o custo efetivo dessa operação, por meio da taxa interna de retorno, a gente vê que a TIR foi de 5,3609%, que é um valor, uma taxa menor do que a taxa contratada. Por quê? Porque o prêmio aqui ele deu uma boa compensada no custo da dívida da entidade. Então, o prêmio ajudou a reduzir o custo da dívida da entidade. E com base na TIR, a gente vai calcular, como já sabemos em várias outras aulas e vários exercícios que já fizemos até aqui, os encargos financeiros.
1.090.000 vezes a taxa interna de retorno. A gente identifica os encargos financeiros do primeiro ano, que vão ser capitalizados ao saldo devedor, porque a gente não vai fazer nenhum pagamento do primeiro ano, e com base nesse novo saldo devedor, a gente calcula os encargos financeiros do segundo ano. Então, a gente vai ter encargos financeiros totais de R$120.000, ok? Em uma segunda tabela, a gente vai reconhecer o quê? As despesas financeiras. Então, a gente vai calcular aqui as despesas financeiras, que são as despesas referentes aos juros dessa dívida. Essas despesas, elas serão da ordem de 10% sobre R$1.000, que é os juros contratados. E esses R$100.000 vão ser capitalizados e sobre R$1.100.000 a gente vai reconhecer as despesas financeiras de 10% no segundo ano. Então, de despesa financeira, a gente teve R$210.000. As nossas despesas financeiras totais foram de R$210.000. Porém, os nossos encargos financeiros totais foram de R$120.000. Eles foram menores. E de quanto que é essa diferença? R$90.000, que é a diferença entre o prêmio auferido, de R$200.000, e os custos de transação. Vai dar uma diferença positiva de R$90.000. Ou seja, o prêmio que a empresa oferiu na emissão dessa debenture, ele compensou todos os custos de transação e ainda sobraram R$90.000 para a entidade aí para compensá-la. Então, esse R$90.000 aqui, essa diferença de R$90.000 entre os encargos financeiros e as despesas financeiras são provenientes aí da questão do prêmio e dos custos de transação. Agora, o que a gente vai fazer? Lembrando que encargos financeiros é despesas financeiras menos os custos de transação mais os prêmios auferidos. Então, esse somatório aí, reduzindo os seus custos de transação, vai dar os nossos encargos financeiros totais. Que a gente vai passar para a nossa terceira tabela aqui. Então, eu passei os encargos financeiros para uma terceira tabela e passei as despesas financeiras também. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deduzir as despesas financeiras dos encargos financeiros. Vamos lá para o valor total. As despesas financeiras totais foram de R$210.000. Porém, como a gente viu, os encargos financeiros eles foram de R$120.000 e essa diferença, 210.000 menos 120.000, é de R$90.000, que é justamente a diferença entre o prêmio auferido e o custo de transação, ou seja, a compensação do prêmio nos custos de transação. A gente vai identificar essa diferença aqui para cada ano. Então, a diferença total é de R$90.000, mas quanto dessa diferença está reconhecida lá no primeiro ano? A despesa financeira do primeiro ano é de R$100.000 e o encargo financeiro do primeiro ano é de R$58.433,72. 100.000 menos esses 58.000 nos dá uma diferença de 51.566,28. Idem para o segundo ano, então 110.000 de despesa financeira menos 61.000 de encargo financeiro, a gente vai ter uma diferença de 48.433,72. Somando-se esses dois valores, a gente evidentemente vai chegar nos R$90.000. Isso aqui é o quê? A diferença entre o custo de transação e o prêmio na emissão da debenture. Mas como a gente vinha trabalhando até aqui, nós precisamos reconhecer separadamente o custo de transação do prêmio e das despesas financeiras. As despesas financeiras com juros são uma despesa, os custos de transação são outra despesa e o prêmio é um ganho, então é uma receita. Logo, a gente precisa identificar quanto é que teve de custo de transação e quanto é que teve de prêmio para cada ano. E a gente vai fazer isso como? Partindo-se dessa diferença aqui. Então, eu vou abrir uma quarta tabela e vou puxar esses valores da amortização, do custo e do prêmio para cá. Então, peguei essa coluna aqui e puxei para a nova tabela. E o que a gente vai fazer? A gente vai identificar qual foi a proporção dessa diferença no primeiro ano e qual foi a proporção dessa diferença no segundo ano. Então, se a gente dividir 41.000
566,28 por 90 mil, a gente vai chegar a uma proporção de 46,18%, ou seja, 41.566,28 representam 46,18% destes 90 mil. E esse valor ele está sendo reconhecido no primeiro ano, por competência. Já os 48.433,72 do segundo ano, quando a gente divide ele pelos 90 mil, a gente chega a um índice de 53,82%, que é o que ele representa desses 90 mil, que estará apropriado lá no segundo ano. E a gente vai usar essas percentuais como base para identificar o custo de transação e o prêmio. Então, quando a gente pega o custo de transação total, que foi 110 mil, e multiplica por 46,18%, a gente vai achar o custo de transação que nós apropriaremos lá no primeiro ano. E quando a gente pega o valor do prêmio, que foi 200 mil, e multiplica também por esse 46,18%, a gente identifica o valor do prêmio que vai ser apropriado como receita no primeiro ano. Idem para o segundo ano. Então, se a gente pegar lá no custo de transação 110 mil vezes 53,82%, a gente vai chegar ao saldo do custo de transação referente ao segundo ano. E quando a gente pega o prêmio auferido de 200 mil e multiplica pelo índice de 53,82%, a gente vai chegar ao valor, ao saldo do prêmio que será reconhecido como receita lá no segundo ano. Se a gente somar esses valores individuais, a gente vai chegar a um total de 110 mil para o custo de transação e 100 mil para o prêmio, a receita com o prêmio. E se a gente fizer aqui um somatório ou uma redução aqui, então 92 mil mais o custo de transação, sendo que eu somei porque o custo de transação ele está negativo aqui, se ele tivesse positivo eu iria reduzir, a gente vai chegar justamente a essa diferença de 41.566,28 do primeiro ano que a gente tinha identificado na tabela acima. Então, a gente dividiu em 4 etapas diferentes e o objetivo aqui foi identificar o que são as despesas financeiras para cada ano, o que são os custos de transação para cada ano e o que houve de prêmio na emissão de debêntures para cada ano. Quando a gente tiver de posse destas informações, basta que a gente faça a contabilização, que a gente vai fazer aqui abaixo. Então, a gente vai reconhecer o pagamento, ele é em parcela única, certo? Então, a gente vai reconhecer ele inicialmente lá no ativo não circulante. Por quanto? Pelo valor líquido liberado pela entidade. Então, lembrando que é o valor justo, menos o custo de transação mais o prêmio. Então, o valor justo 1 milhão, menos o custo de transação, 110 mil, mais o prêmio, 1.090.000 reais, que vai entrar em caixa para a entidade. Aí, no primeiro ano, a gente vai reconhecer o quê? As despesas financeiras, que foram 100 mil, os custos de transação, que foram 50.803,24, conforme identificamos aqui, e o prêmio, que vai ser uma receita de 92.369,52, que reconheceremos como receitas. As contrapartidas desses valores serão na conta empréstimo. Então, a despesa vai ser um débito de 100 mil na DRE, em contrapartida a um crédito de 100 mil. Eu estava aqui no circulante, mas na verdade a gente está no não circulante ainda, porque a dívida é de 2 anos. Então, débito de 100 mil, crédito de 100 mil, custos de transação, crédito de 50.803,24, crédito de 50.803,24. Então, esses valores vão aumentar o custo. Só que o que acontece? Vai vir a parcela do prêmio que vai dar uma reduzida nesse custo, que vai dar uma compensada nesse custo. Então, os prêmios de 92.369,52 do primeiro ano, a gente reconhece como crédito na DRE, em contrapartida ao
débito, perdão, aqui no não circulante, de 92 na conta do passivo não circulante. Se a gente fizer a apuração parcial dessa diferença ao final de X0, o saldo parcial vai ser de R$ 1.148.433,72, que é o valor parcial que a gente já consegue identificar aqui quando a gente calcula os encargos financeiros. Beleza? Então, a gente já tinha esse controle dessa informação. Ao final do primeiro ano, passaram-se 12 meses, então essa obrigação vai vencer nos próximos 12 meses e, consequentemente, a gente precisa reclassificá-la para o passivo circulante. Então, reclassificamos. Agora, a gente vai reconhecer as despesas financeiras de 110 mil, referentes ao segundo ano, os custos de transação de 59.196,76, referentes ao segundo ano também, e o prêmio de 107.630,48. Débito de 110 mil, crédito no passivo circulante. Débito de 59 mil, crédito no passivo circulante. E a gente reconhece a receita de 107 mil, referente ao prêmio, que vai dar uma compensada nessa dívida, então a gente debita lá do circulante. Somando esses saldos, o que a gente vai ter no final? Um saldo de 1.210.000, que é o valor que a gente vai pagar aos nossos debenturistas. Então, creditamos esse valor e fazemos a liquidação da dívida. Então, esse é um caso de debentures que envolveu custos de transação e prêmio em sua emissão. Então, sempre tomando cuidado de reconhecer o custo efetivo da dívida, calcular os encargos financeiros, calcular as despesas financeiras. Com base nas despesas financeiras e nos encargos financeiros, a gente identifica o valor do prêmio e dos custos de transação que vão ter sido compensados aqui, então a diferença entre um e outro, mas com base na proporção dessas diferenças, a gente identifica os saldos dos custos de transação e dos prêmios individualmente, ano a ano, para que a gente possa fazer o adequado reconhecimento por competência. Para quem tiver dúvidas ou quiser mais exemplos, eu recomendo que estude o CPC 08, pronunciamento técnico CPC 08, que fala só disso, de custos de transação e prêmios na emissão de títulos. É um CPC bem tranquilo de ler, bem didático, e ele traz bastante exemplos. Deixo vocês aqui, desejo bons estudos e até o próximo vídeo.